E aí, o descontinho ali, pagamento, tá bom. Deixa eu ver. Ela começou a dizer assim. Por isso que é bom ser fiel, né? Ah, se você quiser não participar do sorteio. Ah, gente, o sorteio desse mês passado é R$ 100 mesmo, tá? Eles devem fazer por essa semana, tá? E o próximo eu não. Ah, Tem que orar. É R$ 100. é R$ 100. Dá para você trazer alguma coisa para sua professora. Comida! Já tem compromisso. Comida? Eu ia falar Eu te perdoo porque eu passei por isso. Quantos anos tem? Medo. Não teve prova, nada não, né? É G, não é? Ou é G ainda? é 2,15 e um dia. Esse tá G. Quem viu? Última aula, teve alguma coisa? Não. Se está com o áudio aberto, desligue, por favor. Já fez a chamada? Não, senhora. Porque o Tá povo ainda bom. está chegando. Daqui a pouco eu faço, tá bom? Tá bom. Semana passada nós falamos sobre característica da faixa etária. Aconteceu um bug que não tá aparecendo a imagem da aula. Deu problema? Deu problema, sim.
Todo mundo está me ouvindo? Sim. Então, amor. Boa noite. Mas toda aula. Aham. Toda aula. Tá gravando, tá tudo certo. Voltou tudo, tá, gente? Voltou certinho. Tem galinha, não, senhora? Ah? Balinha, que é... Voltou aqui também. Desmou. Voltou aqui, tá certinho. Show. É porque o Meet aqui deu uma bugada aqui. Ele tá lento ainda, é sexta-feira. Ó, É segunda. da gente. A professora tá bugando aqui, ó. Será? Tá bugando o sistema. Ai, eu desliguei ela. Sem querer, né? Desculpa, Raquel. Eu te desliguei, mas desliga aí de novo. Fala aí de novo. Eu não consigo... Fala, amor. Falei que Desculpa. tá bugando a professora e o sistema. Ai, menina, é um trem aqui que a gente não consegue lidar, não tem? Mas vai dar certo no final. Já deu, amém. Então, vamos lá. Semana passada nós falamos sobre 6 meses a 12 meses, né? E o que a gente falou? Ai, eu vou sentar porque a professora está cansada. Está chanchada. Ai, gente, fala devagar porque a professora precisa entender. Dos meses de desenvolvimento. Sim. Que cada mês eles fazem alguma peripécia, né? Isso. E como é que é o desenvolvimento físico dele? Já consegue ficar em pé, engatinhar. No oitavo, no nono, no 10º mês. Devia. E deixa eu fazer uma pergunta. Você era... É isso que eu estou falando. Gente, ela é de alguma turma. A nova turma já estava muito equivocada, né? Poder ir às aulas. Dia 20. Tá, desconfiado. Aí, vamos lá. Lembra que eu já falei com você na outra aula que por que a criança coloca o pé na boca? De que músculo? E por que motivo eles fazem isso? E depois engatinhar? Muito bem. E por que ele leva tudo na boca? Muito bem. Parabéns, nota 10. O intelectual, eles já falam? Vocaliza algumas palavras, mais prático, né? Que é o mamãe, papai, né? Aí tem o au-au, dá tchau, né? E o desenvolvimento social, eles gostam de muita pessoa perto dele, estranha? Não. Mas ele está mais sociável, né? Beleza. E o desenvolvimento emocional deles? O forte laço é com quem ainda? Muito bem. Existe a presença da ansiedade neles? Presença de ansiedade da separação dele com a mãe. Então, vai haver sim, tá? Mas isso é normal que uma hora ele vai se acostumar, tá? E tem também presença de ansiedade com os estranhos, tá bom? Hã? Sim. E aí, nessa fase aqui também, eles gostam de quê? De uma coisa para remeter casa, né? Tipo um cobertor, uma naninha, um brinquedinho. Isso, muito bem, parabéns, nota 10 para vocês. Agora nós vamos ver a característica da faixa etária de 1 ano a 2 anos, tá? E aí a gente vai ver que a criança deixa de ser um bebezinho
e passa a demonstrar mais atitudes, né? Aí vamos lá, ó. Desenvolvimento do bebê de 12 a 14 meses. Nesse período, alguns bebês já deram seus primeiros passos. A gente vê que alguns bebês, não são todos, tá? Quem ainda não anda, não engatinha, você tem que estimular. Mesmo estimulando, você não conseguir ver resultado, leve na pediatra e comunique isso à pediatra da criança, porque ela vai ajudar nessa questão. Deixa eu ficar em pé, que eu sou baixinha, ninguém está me vendo. Daqui a pouco eu sento. Aí... Só estava vendo sua testa. Quê? Estava dando para ver sua testa. Ah, tá ótimo, então. É grande. É boca de... E aí, balbucia algumas palavras desconexadas ainda, né? Mas com algumas atitudes, tipo mamãe, papai ainda, tá? Em alguns casos, já deixa de mamar no peito. Aí é que pega o paranauê da situação. Porque a criança ela deixa de ser um bebê para virar um adulto, né? Porque aí a mãe chora de um lado, aí a criança quer correr do outro. Porque a mãe acha ainda que o bebezinho dela ainda vai precisar dela. Claro que vai precisar, porque, né? Ainda tem algumas dificuldades ainda em fazer alguma coisa, neném. Mas vai ter essa separação, porque ele vai querer mexer em tudo. E agora tudo está no alcance das mãozinhas. E aí a mãe perde o bebezinho de colo dela, que toda vez queria colo, chorava, queria colo. Agora a criança é o quê? Não quer colo, ela quer andar, ela quer explorar o mundo. E aí quem sofre nessa situação é a mãe. Você está passando por isso, né, coleguinha? É isso aí. Entende? As mães de segunda viagem, de terceira viagem, já fica assim de boa, não tem? Mas a das de primeira viagem ainda tem assim o coração. Você não é a segunda, é a primeira, não? Segunda viagem. O meu segundo estava me dando o triplo da minha primeira. Misericórdia. Mas, gente, cada criança é uma, né? Impossível ter 2 filhos iguais. Deus me livre. Imagina. Nem gêmeos, isso aí, muito bem. Nem gêmeos dá tanto trabalho. Você vai olhar para a cara deles, é tudo igual, mas o comportamento, o sentimento é totalmente diferente um do outro. É isso aí, cada um tem uma personalidade. E aí, engraçado também que aqui eles começam a traçar uma personalidade, né? E aí ele começa a construir a sua personalidade, que a gente vai ver lá no 4, 5 anos, né? Que a personalidade dele vai estar mais aguçada, né? E aí, essa questão do mamar no peito é complicada para a mãe, né? Porque a mãe ainda acha que é um neném, mas ele não é mais um nenenzinho. Então, aí começa a descobrir as coisas mesmo no neném, e você tem que estar ali perto para ajudar ele a descobrir, a se desenvolver. Porque não adianta nada ele sair do peito e você não instigar ele a nada, achar que ele ainda é um bebê. Que muitas vezes isso acontece com as crianças, né? Quando a gente está na escola, a gente vê muito isso. Menina, se estiver muito frio aí, vocês me avisam, tá? Desse cantinho aí. Porque muitas crianças de 1 ano e 2 anos, ela não tem uma maturidade assim de pegar alguma coisa, de segurar alguma coisa, de querer andar, porque não é estimulado dentro de casa. E aí que pega o Paranauê na escola. Porque uma criança não consegue andar porque ela não tem um estímulo. A criança não fala porque ela não tem um estímulo. Claro que tem o teste da linguinha, tem o teste de tudo para saber se ela sabe falar, se ela sabe ouvir. Entende? O teste de ela sabe andar direitinho, tá tudo bem com o pezinho. Então, e aí a criança ela vai ter mais o mundo nas mãos dela. Então, se puder, coisas, claro que as pessoas mais velhas vão falar assim, principalmente a senhora, vai falar assim, quando eu tinha os meus filhos, eu não tirava nada do chão.
Eu só olhava para eles e eles, ó, não é? Hoje, as nossas crianças você tem que colocar no teto. Se puder, pendura. Porque nossas crianças hoje, elas têm. Não sei o que acontece com essas crianças, gente. Que elas falam trocentas vezes a mesma coisa, a criança está lá mexendo na mesma coisa. Quando você fala que não, lá Os netos das senhoras. Nunca tive esse neto. Só tem um neto. Ai, gente. Tem um neto. Tem 11 anos. Nunca Um neto. precisei. Um neto. Tá. Eu tenho uma filha e um neto. Ah, tá. Eu nunca precisei tirar nada do lugar. Eu tomei muito conta dele, né? Porque eu trabalhava durante a semana. No final de semana eu tomava conta dele. Uhum. Nunca precisei. Nunca foi Mas você e sua filha falavam a mesma linguagem. A mesma. tá certo. Porque quando a avó não bate, tá Mas aí a casa de mãe, a casa de vó faz o quê? Tudo pode. E aí que mora o Paranauê. Eu tenho peixe. Eu tenho. coração, corrente. E não está feio. Fala, Isabela. Só para falar que eu estou presente. Ah, tá. É porque eu entrei atrasada na aula. Não, eu vou fazer chamada daqui a pouco. É porque eu estou esperando todo mundo chegar para não fazer chamada. Tá Ah, então tá. Tá bom, então. Gente, eu estou tentando coisar a menina aqui, gente. Mas não vai, gente. Minha nossa, gente, olha. Olha na nossa senhora. Sei nem para onde vai isso aqui. Pronto. O mouse não está funcionando, não, gente. Ah. Ô, diacho. Peraí, gente. Deus me livre. Mas, Não sei nem onde é que é esse aqui. Achei. Será que se eu colocar ali não funciona? Peraí, meninas. Meu mouse deu PT aqui. não quer ser. Então, o trem aqui, o mídia que tá dando PT. Tanto cabo atrás. Vou parar de vir para essa sala. Foi. Todo dia, toda segunda-feira tem um PT nessa sala. Foi, né? Esse aqui tá funcionando. Boa noite, amor. Tem lugar? Tem. Onde eu parei? Mexer. E aí,
Peraí, deixa eu lembrar. A diferença entre Deixa a de mãe, a mamar. avó, Ah, pode tudo. O bebê deixa de mamar. Sim, e aí muitas mães, eu não lembro onde eu parei não, mas deixa eu continuar o raciocínio. E aí muitas mães ainda dão comida pastosa para a criança. Criança de 1 ano já deve ter uns 9 dentes já na boca, né? Coleguinha, é isso mesmo? Seu neném tem quantos dentes na boca? Não é isso tudo, não. Acho que já tem uns dois, professora, que tá nascendo nos Porque o três. de trás já nasceu, já tem 4 em cima, 4 embaixo. É. Já tá nascendo 2 dos lados. Criança de 1 ano deve ter uns 8 dentes, uns 9 Pra dentes na mais. boca, para mais. Pra mais. Para mais. Tem Tem criança que é criança que muito. começa a nascer dente Ela cedo. deve ter uns 12 dentes. Isso mesmo. É isso aí. São 4 aqui, 4 aqui, e tem Os dois. As presas nascendo. Então, aí muitas mães ainda dão comida ainda batida ou amassada para a criança. Beleza, ela não tem os dentes para triturar aqui atrás, que os dentes de trás é dente para triturar a comida. Então, o que você faça a comida mais mole, um arroz mais cozido, um feijão só o caldo, porque a criança ainda você precisa observar como que ela mastiga para você dar alguma coisa. Exemplo, eu vou dar carne moída. Carne moída, sabe que às vezes tem umas pelotas grandes de carne. E aí você não vai dar a pelota grande. Então, você tem que observar a criança quando você for dar a carne moída. Porque ele pode se engasgar com a carne moída. Por ela ser pequenininha demais ou ela ser muito grande demais. E eles não têm o dente de trás para triturar. Beleza? E aí se inicia a introdução alimentar. Claro que com 6 meses ele já introduziu, né? Ou com 4 meses já começou com a IA. Só que aí, às vezes, as pessoas, os pais, ainda preferem comida mais pastosa para a criança. E a criança, às vezes, tá lá você comendo arroz, feijão, um pedaço de bife, suculento, um purê de batata cristã, querendo pegar a comida sua. Porque ele quer comer a mesma comida que você. Ele não quer comer aquela comida pastosa, né? Estranha que está dando para ele. Tudo misturado, batata, arroz ali, tudo misturado. Vamos dizer uma gororoba, né? E a criança vê seu prato todo coloridinho, bonitinho, ela vai querer o quê? A gororoba ou o seu prato? Seu prato, porque vai chamar mais a atenção dela, tá? Então, isso também é normal, tá? Em relação à alimentação nesse período, a criança costuma fazer de 2 a 3 refeições por dia. Às vezes, tem criança que faz muito mais, né? Então, ali, de 2 a 3... vamos dizer assim, um exemplo que seja na escola, né? Porque na escola tem essa quantidade. De manhã, tomo lanche, à tarde, mais 11 horas é o almoço. 10. 10 horas, desculpa. 11 horas é na hora de partir, graças a Deus. Então, a criança, ela tem 2 refeições, dependendo, 3. Dependendo se for uma particular, a criança tem que levar comida. A escola, dependendo da escola, ela não fornece. Isso dependendo da escola, tá, gente? Não são todas as escolas particulares que fornecem comida. A criança tem que levar a comida deles, tá? Pelo menos. Almoço e a janta. Pelo menos. A parte, né? Deu para entender? Eles fornecem só o almoço, tipo, a comida. A escola fornece o almoço. Isso, aí leva o lanche, a fruta, né? Entendi. Beleza? E aí, por dia, com intervalo de lanche entre elas. Há alguns casos que as crianças começam a selecionar os alimentos e entram no período de queda de apetite, devendo estar atentos a esse sintoma. Isso aqui é importante, mas isso acontece. Por quê? Eles começam a seletivar as comidas. Exemplo, hoje ele comeu arroz, tá? Bem cozido, arroz, feijão, carninha bem pedacinho pequenininho para não engasgar, e legume. Ele come isso de boa. Amanhã ele vai olhar para o prato e não quer nem saber disso. Vai jogar a comida longe. Ou ele vai comer só o arroz e feijão. E outra, nós também temos que ficar de olho, porque deve estar nascendo os dentes, né? Então, a criança, essa falta de apetite aqui, isso é normal. Porque ele está vendo qual é o mais gostoso, o alimento mais gostoso. É a mesma coisa quando eles começam a introduzir a comida, né, na vida deles. Eles querem comer
E o prato é bom, né? Cheinho, bom para fazer a barriguinha. E eles querem mais, querem mais. Quando você está comendo lá, eles estão querendo comer aquilo que você está comendo. E é a mesma coisa que eles vão ter uma perda nesse apetite. Isso é normal, tá? Isso pode causar por conta da seletividade, pode ser por conta de dente que está nascendo, né? Eles coisa, tá? E aí a gente tem que ficar de olho nisso. Porque perda de apetite, a criança começa a emagrecer, né? Exemplo, o Heitor, ele chegou nessa fase, né? De 1 ano e 2 anos, e ele teve essa perda. E aí eu fiz o quê? Falei, já que ele não quer comer, exemplo, purê de batata. Eu fazia uma outra coisa, não ser purê de batata. Diversificar, não tem? Hoje eu vou fazer frango ensopado. Em vez de dar o frango ensopado, eu pegava o caldo da galinha, o caldinho da galinha, pegava as verduras, amassava, misturava no meio da comida, porque eu sempre misturei comida, que é o errado, e dava para ele. E aí ele comia. Aí, no outro dia, ele não queria comer mais a galinha, ele queria comer eu fazia o frango assado e cortava o frango mais pequenininho para ele comer. Então, ao invés de eu fazia algo diferente. Para quê? Porque até a gente, né, gente? Se a gente comer uma semana arroz, feijão e bife, arroz, feijão em carne, arroz, feijão em carne, arroz, feijão em carne. Eu sei que muita gente deve comer isso todos os dias. A gente enjoa, gente. Imagina as crianças que estão descobrindo agora. Você dá arroz... Meu calor. Você dá arroz, feijão em carne para ela todo dia, todo dia, todo dia. Eu enjoo. Imagine uma criança. Então, tentar diversificar a comida. Faz um arroz rosa, faz um arroz laranja, sei lá, não tem? Em vez de fazer chuchu, só chuchu com as verduras, faz chuchu com ovo. Modificar sempre o cardápio. Sim, porque a criança está com uma seletividade. Você trazendo a mesma coisa todos os dias, a criança enjoa. E aí aquela seletividade vai piorar muito mais. A alimentação dele vai piorar muito mais. Toda vez que ele abrir a comida, ele vai pensar, nossa, acho que não foi. Entende? Então, faz uma farofa, faz sei lá o quê, né? Tem pessoas que não gostam de dar essas comidas assim, uma farofa, um peixe para a criança. Mas isso você tem que saber o quê? Você tem que observar a criança como ela mastiga. Se você observa a sua criança lá no refeitório, vamos dizer que hoje na escola foi igual na escola, que eu acho essa comida péssima, mas é o cardápio da escola. Farofa de frango com arroz. Muito bem. É uma comida muito seca para os bebês de 1 aninho e 2 aninhos, certo? Imagina a que dá. Então, o que a gente faz? A gente pega um pouquinho da farofa, mistura e vai dando de pouquinho em pouquinho. Porque a criança ela pode se entalar com o frango, porque não é franguinho desfiadinho igual a mamãe faz, ou a vovó faz. É aquele estufo de carne misturado na farofa para dar às crianças. E aí, aquele estufo de carne a gente separa, porque a criança ela pode engasgar e dar um problema para a escola. Então, o que a gente faz? A gente dá mais o arroz do que a carne, do que a farofa, né? Porque o arroz ele é mais fácil de engolir, de lidar. Agora, a farofa não, se entala, nem me filho, esquece. Aí não tem creche, você não tem que todo. Não. Infelizmente, não. Eu bato nessa tecla até hoje. Pelo menos para os bebês. Deveria ter o feijão. Ou um frango ensopadinho, com caldinho. Alguma coisa com caldo. Porque se aquela criança engase. Olha, até a gente vê em casa que farinha. Até a gente feijão quase todos os dias. Não, Quase aí é leite. sim, mas aí o que acontece? É cada prefeitura, né? Na minha escola lá, onde eu trabalho, não tem todos os dias. Hoje, por exemplo, foi arroz com carne moída. E o cardápio do berçário é diferente do cardápio dos maiores. Isso que eu falo, lá não tem isso. Um cardápio é um cardápio pronto que eu falo. Não, mas Vitória e Serra é outro patamar, né?
O fundão parou, Até os estacionou e uniformes. ficou lá ainda. Até os uniformes, a menina que eu cuido, o uniforme todo engomadinho, prefeitura. Cresceu lá, lá não é assim, não, gente. Na minha época não era assim, não. É totalmente diferente. Hoje em dia, a prefeitura tem sempre tá querendo inovar alguma coisa, tipo, melhoria, aquelas coisas e tal, mas não são todos os lugares, que nem Fundão é totalmente diferente. Totalmente diferente. Infelizmente, O Fundão que? ainda não é. Você tá bonitona hoje. Tá bonitona. Eu vi você, não deu tempo de mas eu falei, caraca, ela tem um cabelão. Não dá pra perceber que seu cabelo é tão grande assim. Mas você tá bonita. Tá bonita hoje. Hoje não, todos os dias você é linda. Mas hoje você caprichou. Caralho. E aí, o que a gente pode fazer com essa criança que está comendo farofa de frango com arroz? Não tem muito o que fazer. Chuchada no prato da criança. Não, você vai não. Aí você já pensou 15 com copo de água na mesa. Aí você vai tirar 15 casando também. Aham. É difícil, minha filha. É difícil. Gente, mas cadê a nutricionista pra... Ah, não precisa nem que faz, gente. Nossa, sabe o que tem que fazer? As mães que tem que, né? Como é que é? Se Assembleia? a Assembleia reclamar. Mas não vai assim, Mas, gente, presta atenção, vamos lá. Eu vou fazer 3 anos lá. Uma coletinha, né? Eu sou doida. Eu vou fazer 3 anos que eu trabalho lá em Fundão. Nunca ouvi falar que as mães reclamaram de alguma coisa. Tá dando comida, tá bom, né? Tá bom, pelo amor. Já todo mundo conformado com arroz e feijão. Mas também as mães... Eu acho que as mães daqui nem sabem o cadastro. Porque, não sei se você sabe, o cardápio é X. Exemplo, hoje lá na minha escola era para ser arroz e tipo peixe desfiado, arroz com peixe. Teve? Não, arroz com carne moída. E aí lá no cardápio tá falando que é arroz com peixe. Isso dá um véu, a prefeitura não mandou. Só que aí o que acontece? Eles trocam um dia. Exemplo, o arroz com carne moída é na quinta. Eles trazem para segunda e colocam a. Em Vitória, antigamente, fazia essas coisas. Hoje em dia, não é aceito. Para você trocar um cardápio, você tem que mandar para a prefeitura para autorizar para poder fazer. É o certo. Porque imagina, o pai vai olhar lá, por exemplo, eu tenho um menino lá na minha sala que ele tem seletividade de comida. Só que a bonita da mãe dele não mandou o laudo dele na nutricionista. Se não mandar, não muda. Se não manda, ele não pode levar comida diferenciada. Exemplo, ele não come macarrão igual hoje. Hoje ele não comeu. Se tivesse o arroz e a carne moída, talvez ele comeria só o arroz. Mas se misturar junto o arroz com a carne moída? Não. Achavam que eles faziam arroz e faziam carne moída. E aí, foca, gente, foca. Não é debate, vamos lá. E aí, o que acontece? As mães, ele não tem um laudo alimentício, ok? Ok. Esse laudo alimentício faz o quê? Ele pode trazer a comida que ele gosta para a escola, porque lá na escola proibiu de entrar comida, né? Lá ainda continuava até o ano passado, essa palhaçada. E aí, tirou isso da escola. E aí, ele é autista, ele tem uma seletividade alimentar. Então, a mãe, entender que ela é professora também, né? Ela sabe que o filho dela é autista, ele precisa de um laudo alimentar. Ela fez que não trouxe até hoje. Aí hoje... Não leva, não, ele come junto. Se ela levar comida... Ué, mas é o direito que ele tem. Eu não vou entrar em detalhe nisso.
ele tem seletividade. Mas ele vai ficar com fome, no caso? Ou a gente vai levar ele para a sala e fazer a comida para ele. Entendeu? Então, tipo assim, precisa. Muito delicado. É complicado isso, porque é o direito que ele tem. E aí, não. Eu entendi, mas aí presta atenção. A diretora sabe dessa situação, porque nós temos mais de 8 alunos autistas. E aí, imagina se todos os alunos autistas levavam comida diferenciada, biscoito. Um outro aluno lá, ele leva biscoito, só que eu deixo o biscoito dele na sala, ele come na sala. Fora dali ele não come, não leva para a sala, fora da sala de aula, ele come na sala de aula. Professora, a mesma coisa, uma criança no CB que tem alergia a coloral. Sim. Então, eles fazem a comida dela Separada. separada. Aí, quando você dá ela fala assim, eu não quero essa carne, Porque eu quero aquela vermelha. Aí, mas você não pode, minha filha, aí você tem que conversar com ela até ela aceitar aquela carne. É todo um processo, tem que ser. Só que aí, Tem que ter o laudo. Há 6 anos. a Primeiro criança você tem que ter o laudo, né? pode Tem ter que ter o laudo. Só que isso pode atrapalhar as outras crianças que querem. Isso vai acontecer uma hora ou outra. Isso é fato. Isso é fato. Sim, vai acontecer. Aí ele ficou sem comer por causa disso. E aí ele ficou sem comer por conta disso. E aí a mãe dele foi hoje querendo saber o que ele come na escola. E ele falou assim, então, a maioria das vezes ele fica com fome, porque a gente oferta a comida que tem e ele não come. E você vai obrigar? Não. Quem tem seletividade não come nem. E aí ele começou a chorar. Falei, filho, come aqui o macarrão, o arroz. Você quer catite? Eu ia até tirar a carne moída, gente, mas ele não quis. E a mãe, a bonita da mãe, pediu para mim marcar o que ele come e o que ele não come. Aqui você sabe o que seu filho come, porque ele é seletividade, você faz favor de fazer o laudo e pronto. Se você é mãe, você sabe que seu filho come. Ela vai olhar o cardápio e vai dizer assim, não, tal dia eu vou mandar. E fora que ele fica lá só no período, né? Não é o dia inteiro. Como que você vai marcar o que ele come e o que ele não come? Pelo amor de Deus, não é Sendo particular. que o cardápio não é aquele que está mostrando lá no dia. Eu não sei porquê. Entende o lado da professora aqui? É difícil. Muito. É isso aí, exemplo. Hoje era para ser arroz com peixe. Não foi arroz com peixe. Foi arroz com carne moída. Eu vou colocar o que lá no cardápio? Ele comeu? Não. Porque era... Nesse caso, lá no CEMEI, Então, eles não deram. Olha, professora, no CEMEI, no caso que elas vão fazer um arroz colorido, e o autista não come. Então, elas deixam o arroz branco separado. Esse é o certo, né, gente? Mas manda, como é que é o nome do Obedece quem pode. É que sei. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tenho juízo, então a criança da cola com fome. Vou fazer o quê? Infelizmente, meu amigo, eu não posso. Aí a professora falou assim, Viane, marca aí no cardápio dele que ele não come. Eu olhei pra cara dela e falei, sério mesmo? Aí deveria saber, né? Mas ela tava... Aí eu falei assim, hoje não é peixe. Aí ela começou a falar, nossa, te chamo de peixe. Aí eu falei assim, não é peixe, é arroz com alguma coisa, mas eu não sei o que é. Mas não é peixe, porque eu não senti o cheiro do peixe assado. Aí ela, será? Eu falei, pode ter certeza. Quando a gente chegou lá, arroz ficando moído. Entende? Então, isso é muito complicado. A gente não deve forçar a criança a comer algo que ela não quer. Entende? Infelizmente, dói muito ver uma criança com fome. Mas eu vou fazer o quê? Sendo que a escola também não libera dar algo depois, tipo um biscoito, alguma coisa. Entende? Então a gente fica num mato sem cachorro. Então vamos lá. É importante saber que alguns bebês já começam a utilizar a colher sem auxílio das cuidadoras. Esse interesse é saudável, demonstra que a criança vem se desenvolvendo plenamente. Eu sei que a criança ela vai fazer uma bagunça, comendo sozinha, mas isso é de suma importância para a criança, porque ela vai se desenvolver, porque ela tem que pensar como que ela vai colocar a comida na boca. Talvez ela vai pegar com a mão, ela vai pegar com a pontinha do dedo,
ou ela realmente vai pegar a colher assim e vai levar na boca, mas a metade da comida vai cair no chão. Para ser independente também, né? Sim. Hoje ela tá falando, gente. Eu vou falar na casa. Tá bom, desculpa, amor. Então, isso é legal, porque ela vai saber o que ela está comendo, né? O sono nessa fase ainda pode ser irregular durante o dia. Algumas crianças dormem durante... Algumas crianças dormem durante o dia e podem ainda dormir durante a maior parte da noite. Não se preocupe, isso é normal. E irá variar de criança para criança. Então, se eu tiver 2 filhos, o meu primeiro filho foi uma bênção no sono. O segundo filho, pode ter certeza que não vai vir tão bênção assim. Desespero estampado na cabeça dela. Nem é meme isso, nem é meme. Então, a criança, normalmente, ela vai dormir melhor, um pouco melhor de noite. Mas não é toda criança. Cada criança é única, tá? Então, por isso que umas desenvolvem mais do que as outras. Isso é porque é delas, tá? A maioria dos dentinhos podem já ter nascido nessa fase, ficando alguns ainda por nascer. Isso pode ocasionar choro e irritação. Só fica... eles vão nascer 20 dentes na boca. 10 em cima e 10 embaixo. E aí vai ficar só o siso para nascer depois. Não, e tem um outro também. Tem mais 4 dentes para nascer atrás. 2 em cima, 2 embaixo. 2, isso aí. É alguma coisa assim. Não sei não. Eu não sei também não. E aí, a criança está lá, não quer comer, não quer fazer nada, o cocô dela está com diarreia, que é uma babação, é irritação, pega o brinquedo, quer morder, fica, isso é normal da criança. Porque os dentes estão nascendo. Até o dente chegar à estrutura, ele vai rasgando. Não é simplesmente nasceu. Ele vai rasgando a gengiva. Como que eu descobri isso? A dentista deitando. Por quê? Fica tudo vermelhinho, fica tudo inchadinho. Então é legal dar alguma coisa gelada para eles brincar, né? Evitar isso, né? Evitar brinquedos duros, porque a criança vai morder. E aí, né, faz estrago. Entende? Coisas molinhas, algo geladinho, aqueles mordedor, isso alivia. Normalmente eu colocava no congelador do leitor. Hoje tem isso. Antigamente era o queixo, o bico do peito. É isso aí. Minha menina chegou a arrancar o meu bico. Ela Ela ia aqui, na hora que mamãe, toda vez que ela bate o dente no mesmo lugar. Ficou com dó, eu também. Ai, Jesus! Reconstruiu, gente, depois? Graças a Deus, né, gente? Quem perdeu? O quê? Isso é filho, hein, gente? Eu acho que é um pouquinho mais dolorido do que quando racha o bico do peito. Como, gente, que entupiu? Eu entupi uma vez a leiteira que falou que falava. O outro menina rasgou o dente, e o outro não saía leite, e eu dava muito leite. E quando essa classe de dente, a rasga é mais longa, porque não come. Meu filho, eu paguei tudo da minha casa, graças a Deus, tô trabalhando. Mas antigamente não tinha isso, né? Ou era peito, ou a criança chupeta o dedo. E aí hoje a gente vê a criança chupando o dedo. Ai, que coisa bonitinha. É lindo mesmo. A criança pegar do nada, colocar o dedinho na boca e ficar. Mas futuramente vai dar um grande trabalho na dentição dela. Tanto a chupeta, tanto o dedo. Influencia o que? Na arte dentária? Eu chupei chupeta por muitos anos. A arte dentária faz isso aqui, ó. Eu precisei usar aparelho. Assim, ó. A gente fica profunda, sabe?
a língua que dente não é chupeta. Tem gente que chupa a língua a noite toda. Não Como, gente, que chupa a língua? Aqui, ó. Tem mais problema de aparelho que chupa. É mesmo? Porque quando a criança vai fazer a troca do dente, se você não conseguir tirar, nasce tudo normal. Até 3 anos. Entendeu? A minha filha ficou bem até 7 anos. Ela não tem um problema de dente. Eu sei que minhas filhas são tudo perfeitas. Ah, então você levanta a mão, viu? Porque lá que eu trabalho, ela tem só 2 anos e 3 meses, ela chupa dedo. Pelo amor de Deus. Não, bonitinho. Pode deixar que com 3 anos volta tudo. Eu falei, aham. Só se colocar os dedos dela pra voltar pro lugar, porque não tem como, não. Não tem como, não, gente. Não tem como, não. Aí, tipo, eu caí, eu tinha 3 anos. Eu caí, eu tenho uma cicatriz, bati a boca na escada. Pessoal. Abalou as estruturas, não sei o que. Aí a dentista, tá tudo bem, mãe, não precisa se preocupar, porque até com 5 anos vai sanear. Banguela não, mas os dentes, minha amiga, parecia. Já assistiu o dente do Bentinho, aquele chiclete? Minha irmã ficava. Gente, ó, é terrível. E quando eu puder tirar chupeta, dedo, tudo, tira tudo. Você sabe por quê? É feia, a criança sofre bullying. Eu sofri bullying até veia. Até hoje, ó, meus dentes já Até o ano passado eu sofri muito. Meus dentes já tá mais uns 90 e pouco por cento. Mas até hoje eu sofro bullying. Eu me senti idosa aqui, que ela sofreu. Não, mas, gente, é sério mesmo. Eu tenho 23 anos. Então eu sou idosa. Mas aqui, presta É atenção. sério, é doloroso. Essa situação de dedo, chupeta, isso faz mal, mas não é em todas as crianças. Exatamente. Em mim, a chupeta fez mal, porque foi ela que fez a minha carreira dentária ficar errada. É porque Meus dentes são separados. Eu já usei aparelho, só que na época quem pagava era o meu pai. Meu pai tive com mais condição, eu tive que tirar. Então, A gente já nasce com o dentinho passadinho. e outra, quando a criança está nascendo dente, eu sei que é difícil, Ai, meu né? óculos, sabia? Mas a gente tem que tomar cuidado com as quedas das crianças, Sim. porque se bater a boca no chão, Influencia. traz trauma para a gengiva e para os dentes também. Por mais que ela, aqui 1 ano já tem bastante dente, Os que estão bate, vindo. fica roxo, tem que levar no dentista para fazer tratamento, tudo mais. Então, quando eu falei assim, gente, quando a criança está andando, segura a cadeira, porque qualquer tombo é um tombo que pode levar a algum trauma, né? Então, isso é importante para as crianças, tá? E aí pode vir choro e irritação. Então, isso é normal o dentinho nascer, tá? O desenvolvimento da criança de 15 a 17 meses. Já no 15º mês, os bebês iniciam uma alimentação mais sólida, né? Essa foto aqui do lado é bem próxima a isso. Mas, claro que com as suas ressalvas. Por quê? Porque tem criança que não quer mais comer essas comidas mais molenguinha, né? Só verdurinha. Ela quer comer mais sólida mesmo. Um arroz, um feijão. E come muito bem, né? E aí elas deglutem muito bem, né? E a gente tem que observar isso também, na escola principalmente, porque senta todo mundo junto, um monte de criança, você vai dando comida ou vai deixando a criança, dependendo da criança que ela é autonomia própria, você deixa a criança comer sozinha, mas observa se ela está comendo, se ela está conseguindo mastigar, porque você vai observar através disso. Ó, ela consegue mastigar direitinho, ó, esse fulano de tal que ela não consegue. Então, tem que dar pouca comida na boca dele. Tá? Então, a gente também tem que observar tudo isso, né? Para a gente também desenvolver a mastigação deles, né? Tem criança que vai enfiando comida, vai enfiando comida, vai enfiando comida. E não mastiga, só engole. Só engole. Fala de novo. Tem gente velha que ele parece que nem mastiga comida. Mas é por conta disso. Não introduziu o alimento direito, não observou, achou que estava tudo bem. Não, mas se for falando de mais velho, eu gosto mesmo. Sim. Ah, tem da cidade também. Sim, tem da cidade também.
Porque a maioria das pessoas da faculdade foram criadas no interior. Exemplo, quando eu levei o Heitor na fono, ela perguntou como é que é a mastigação dele. Eu falei, não sei, ele mastiga bem. Vou ficar olhando para o menino assim. E aí eu descobri que ele jogava a comida toda para o lado. Depois engoliu. Ah, não lembro. Um lado dele, ele jogava a comida para um lado e não mastigava do outro. Eu reparei isso. E falei com a fono, falei, ó, ele está jogando a comida para o tal lado, e aí o outro lado, ela falou assim, então coloca a comida do outro lado, que ele não mastiga. Eu colocava do outro lado, ele jogava para o outro lado. Entendi. Eu só mastigo um lado também. Não Mas é errado. Você tem que mastigar num todo. Mas quando você não consegue? Tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda, porque o certo é a criança estimular os dois lados. Porque Mastiga do outro lado, pra cá, então, é isso aí. Nossa, mas eu vi uma comissão de um lado. Mas é difícil, eu acho que a maioria das pessoas mastigam mais que nada. Mas é errado. Tem que mastigar dos dois lados, porque é como se você usasse só o dente. E aí, dependendo de como você mastiga, dependendo do que você mastiga, exemplo, vai comer um pedaço de osso. Estou falando dos adultos, tá? Pedaço de osso. Vai que quebra um pedacinho do dente. Aquilo ali o dente também desgasta. E aí você vai comendo só de um lado, os dentes vai desgastando só de um lado. E aí você vai ver. Claro que não vai ficar assim, né, Tô? Mas a hora de mastigar as coisas, você vai sentir a diferença de uma boca de um dente para o outro, tá? Então, isso tem que ser observado também, tá? No caso de bebês que ainda são amamentados, a introdução de alimentos sólidos é mais gradual. Haja vista que eles recebem nutrientes no leite materno. Introduzir alimentos variados na alimentação é um passo muito importante nessa fase, pois assim você conscientizará a criança de comer alimentos mais saudáveis. É aquilo que a gente estava falando no começo, né? De variar a alimentação da criança, né? Alguns pediatras, algumas pessoas médicas falam bem assim, quando a criança começa a comer comida, ela não tem necessidade de mamar no peito, porque todos os nutrientes que estão no leite materno já estão na comida. Já ouviu falar isso? Sim. É a pura verdade. Qual a necessidade do peito? Sendo que ele está comendo arroz, feijão, Tem criança que faz o peito de chupeta. Ô, professor, Eu fazia peixe, né? No ano passado, o peito dela de chupeta, porque agora ela vai fazer quase 3 anos, ela vai fazer 3 anos agora em julho, e a sogra falou, vai dar de mamar até os 2 anos. Ó, minha filha, dito e feito. A menina só dormia com a boca no peito dela. Ela levantava, o bichinho acordava. Aí você vira e fala, você vira? Não. Não. Agora ela vai com o peito, Mas como é que é o seu nome? Jaqueline, quando você faz alguma coisa com criança, esquece. menina, mas o peito Se dela você- não vai lá, Se você iniciou uma rotina, exemplo, você iniciou uma mania, vamos colocar assim, uma mania, de sempre ele estar dormindo no peito. Ele sempre tem que dormir no escuro no peito. Ele vai pegar aquilo para sempre. E aí, quando você for tirar, aí que tem a briga. Hoje a melhor opção de alimentar foi o de Não sei também, né? Na época eu não sei. não significa de nada. Mas aí a criança, se você esquece a naninha dentro de casa, como é que você funciona do lado de fora? Claudinha, com o cheiro dela, não sei se ela tinha. A minha prima minha tia tinha que arrancar. Raquel! ô professora, eu estava até conversando esse dia sobre esse caso da criança. menina.
que depois dos 2 anos quer amamentar, mas nessa fase, realmente, os alimentos já superam a alimentação, mas isso é mais o carinho. E depois dos 2 anos é mais o afeto de mãe para filho, entendeu? Não é mais uma questão de alimentação da mãe com o filho. Eu estava conversando com a pediatra esses dias sobre isso. Ela falou: quando depois de 2 anos, um leite materno não é o suficiente mais para saciar e para nutrir uma criança. É mais a questão do afeto, do carinho, da rotina, do momento de mãe e filho. Entendeu? É isso aí. Lembra que eu falei assim, que a criança ela deixa de ser um bebê para virar um adulto? É isso aí. A mãe não aguenta isso. A gente não dorme à noite bem, é só limão. Hoje, sou da minha filha, que eu acho que a dela de 2 anos já é adolescente rapidinho. Acho que agora ela está na adolescência. Ela fez 3, sei lá, roupei. Eu ainda não. E agora ela come de coisa. Não julgo, gente. Eu não julgo. Não é pelo. Mas você sabe que seu filho tem que crescer, né? Olha lá, não falei? Estou falando, gente. Aliás. A gente não pode pegar mania. Se você precisar de alguma coisa sair, a criança não fica com ninguém. Um exemplo muito perto de mim que aconteceu. Uma colega nossa lá, quando eu morava em Vitória, teve um neném, e aí a minha mãe pegou ela para cuidar, né? A mãe deixou ela pela hospital da minha mãe. Então, ela nasceu prematura, aquele ratinho desse tamanho, assim, pequititinho. E aí ela já chegou em casa já tomando NAN, né? E aí, beleza, né? E aí, minha mãe, com a sã consciência dela de, né, não sei de onde estava com a cabeça, deu um sapatinho para a Júlia, azul, lembra até hoje. Só acho que ela usava ainda. Ela deu um sapatinho para a Júlia ficar, né, igual a Naninha, porque na época da Júlia não tinha Naninha. Deu um sapatinho para ela. E ela pegou o sapatinho para ela. E ficou. Ai, que lindo! Que linda! Ai, que coisa mais linda! Lavava o sapatinho, dava na mão dela. Ela ficava assim, ó. Então, esse é o chuparinho que a gente fala. É isso? Beleza. Júlia foi dando 1 ano, 2 anos, ela com sapatinho azul. E continuava azul. Deu 3 anos, deu 4 anos, deu 5 anos. Ela lavou o sapatinho. Mas tudo, a gente olhava para a Júlia e já estava salvo. Júlia com 10 anos. Júlia hoje tem 25 anos. E ela ainda fica só. A minha tem 40, chupadeira. É bonitinho, é lindo, é muito fofo, é muito gostoso ver isso neles. Mas chega uma hora que tem que, ó, Ela chega para meu quarto. Até hoje, fiz de tudo. Isso é eles que sabem que isso é um defeito difícil de qualquer pessoa tirar. Então, é isso que eu falo, manias, não coloque manias. Não é criança Porque que se é mania, colocar, a gente, o adulto que coloca a mania nele, a criança pega a mania, e aí o adulto quer tirar a mania, não consegue porque a criança é difícil, não é fácil. Não é fácil tirar uma mania, porque quando se colocou uma mania, minha filha, E minha tia, que todo o sutiã que ela usava, ela tinha que cortar um lado para dar a filha dela, para tirar. Ia para a escola, ela cortou um ontem. Se ela quisesse esse, você tinha que cortar esse. Era só o lado direito que ela queria tirar. É o apego dela. Não, é um apego, tipo assim, é um apego, como se diz, ela tinha uma fé. O cheiro da mãe dela, ela só sentia pelo sutiã. por isso que a sua neta acordava quando a mãe saía, porque não estava com o cheiro dela lá mais. Gente, até hoje, se eu saio, dependendo do jeito, né? Igual hoje. Hoje eu saí do Heitor, do lado do Heitor, ele acordou. É fato, é batata. Porque o cheiro da mãe não está ali. Pode estar o travesseiro, pode estar tudo, mas a mãe não está ali. Isso é normal. Uma hora isso vai acabar. Só que as manias
Não acaba, vai permanecer, infelizmente. A outra dela, de 9 anos, dorme assim, agarrada na minha costela. Se eu levanto, eu não. Se eu dormir até meio-dia, eu dormo. Se eu não levantar, não quero. Meu Deus. Aí, se você levanta e deita a mãe, ela acorda, porque não é o seu cheiro. É criança, gente. Criança é babadeira. Babadeira essas crianças. Tá? E aí, aqui, já acabei, né? Desenvolvimento do bebê, né? E aí a gente vai ver o desenvolvimento do bebê de 18 a 24 meses. Chegou o período de 1 ano, né? Tão sonhado ano, a festinha da menina, a festinha do menino. E-mail de idade da criança. Fazem que interagem muito bem com seus pais, irmãos e outras pessoas que possam vir fazer parte do vínculo, tá? Do convívio dele. Além disso, atinge o nível de amadurecimento para começar a autorregulação, controlar os esfínteres, tá? E atender aos pedidos dos pais. Gosta de brincar com barro e areia. A partir dessa fase, dessa idade, começam os pesadelos, que podem persistir até os 6 anos, tá? Então, quem tem criança pequenininha dentro de casa aí, né, nessa faixa etária, as crianças vão ter pesadelo. É normal eles terem pesadelo, porque se a gente tem, imagine. E outra coisa, essa questão dos esfínteres, é o cocô e o xixi, tá? Eles conseguem segurar mais. E aí eu te falo, eles começaram a entrar, não estou falando que eles estão, mas entrar no modo de desfraude. Quando a criança ela consegue controlar os esfínteres, né? O cocô e o xixizinho, por mais tempo, ele está iniciando, ele está dando entrada no desfraude. Conseguiram entender? Aí, a partir desse ano, a criança vai o quê? Vai acordar com a fralda mais seca. A mãe vai falar assim, opa, vamos tirar a fralda. Aí, na próxima noite, a criança faz xixi na cama. Na próxima, a criança faz xixi na cama. Na próxima, a criança... Então, ela não está no desfraude. O desfraude é um período que tem que ser todos os dias conversando, mostrando, levando, conversando com ela, que agora ela não é mais um bebê, né? Então, ela está em transição de bebê para um adulto, vamos dizer assim, para criança. Vamos ficar mais claro assim. Então, quando eles começam a controlar, não quer dizer que já estão desfraldados. Não, eles estão iniciando. Então, você tem que observar também isso. Se a criança ela não quer a fralda, exemplo, a criança não quer mais usar a fralda, você tem que ouvir a criança. Porque ela pode estar dando uma dica para você começar o desfraude nela. Então, compre o piniquinho, ou se está na escola, leve ela no vaso. Se você tiver um afeto com a criança, leve ela no vaso, mostre para ela, fique lá do lado dela, mesmo que seja 10 minutos, 20 minutos. Mostre para ela que você está ali para ajudar ela nesse processo. Porque é um processo. E não é um processo de estalar de dedos. Pode durar 2 meses. Acho que não. 3 meses, 4 meses, 5 meses, e aí vai. Mas aí tem que ser algo... algo que seja rotina. Exemplo, de manhã cedo, leve ele para fazer xixi. A fralda está sequinha, vamos lá no banheiro, ou compra um piniquinho, tem piniquinho que canta, ou compra um redutor de vaso, enfim, né? Mas algo que não seja cobrado dele. Não, você tem que fazer xixi no vaso, não sei o quê. É uma criança. Ela está aprendendo a ser desfraldada, né? Então, a gente vê muitas mães, né? Muitas escolas levando a criança para o banheiro, deixando a criança lá e indo para... Não pode. Você tem que ficar lá com ela. E outra, o desfraude começa onde? Na escola ou em casa? Em casa. E a escola é o quê? O apoio da família. Então, se o pai falou assim, tia, fulano de tal, já tá, eu comecei a introduzir o desfraude nele. Beleza. Então, o que o pai tem que mandar? Cueca e calcinha mais. Não é uma calcinha mais ou 2 calcinhas mais. É 5, 6 calcinhas mais. Porque ela está iniciando. E você tem que lembrar, tem que levar fulano de tal no banheiro. Vamos fulano de tal.
Ó, vamos brincar de pique-pega. E tem que ser algo de brincar. Entende? Não tem que ser algo forçado. Não, vou lá no banheiro que você tem que fazer xixi. Mas todo dia. Vai travar. E vocês lembram lá no começo? Deixa eu lembrar aqui onde é que está. Peraí. Lá no começo que a gente falou do início, lá da fase do desenvolvimento, na página 39, não precisa pegar, não. Que aqui o desenvolvimento de uma criança não acontece de uma forma linear. Lembra que eu falei isso? E outra coisa aqui, ó. Tanto antecipar etapas como não estimular a criança pode ser gerador de futuros conflitos. Lembra que eu falei isso também? Então, nessa fase do desfraude, não tem na apostila sobre o desfraude, tá? A criança pode ter um desfraude muito tranquilo, mas a criança ela pode ter um desfraude meio conturbado. Exemplo, a criança usa o vaso do adulto lá, vamos dizer assim, que na escola, eu sei que nas escolas hoje é tudo pequenininho, né? Piniquinho de acordo com a criança. Mas antigamente não se tinha isso, né? Então era vaso comum. E colocava aquela bundinha de todo pequenininha, assim, naquele vaso de todo tamanho. A criança fazia o quê? Tipo, aquilo ali já virou um trauma. Ela não vai querer mais fazer cocô ali. Ou ela vai ficar segurando, porque ela levou um trauma. Todas as vezes que ela vê um vaso grande, ela vai ter um trauma. Então, isso tem que ser pensado também. Porque se a bundinha da criança é pequenininha, não tem, claro, que todo mundo não tem o vaso perfeito para criança, não tem um vaso lá pequenininho para criança. Mas, então, fica ali do lado dela, segurando ela para ela não cair. Porque... Ou compra um redutor, tá? Exemplo, se na escola, lá na minha escola, graças a Deus, tem um vaso pequenininho. Graças a Deus, né? Pelo menos, né? Se não tivesse, com certeza a gente teria que comprar um redutor para eles fazerem as necessidades dele, né? Então, eu também acho que o banheiro tem que ser algo alegre. Tem que ter figura, tem que ter algo que remete à alegria. A mesma coisa da sala, ter alguns desenhozinhos, porque você vai estar ali com a criança. Exemplo, a criança lá, sentada de vasinho. Lá, que é treinada. A tia também não faz nada. A tia também não faz nada. E a criança está lá, tentando fazer 10 minutos, 20 minutos. Vai, já acabou, meu filho? Já? Então vamos embora. Daqui a pouco não vamos embora. Isso não pode acontecer, porque também vai ter trauma. Tá? Então, quando eu falo assim, a criança, o processo dela não é linear. É a mesma coisa dos desfraudes. Não vai ser 100% um desfraude legal. Sempre vai ter um retrocesso. Então, se você ajudar, colaborar, incentivar ela, mostrar para ela que ela é capaz de ser desfraudada, ela vai conseguir. Agora, se você ficar assim, vambora, anda logo, acabou de cagar. Nossa, que fedor! Pelo amor... Ela sabe que é fedor, ela sabe, ela está sentindo o cheiro. Entende? Então, a gente também tem que ter essa noção, né, de mentalidade sobre isso. Tá? Onde que eu parei? Não, eu não sei se eu estou na... 49. Isso. Aí, a gente vai ver o desenvolvimento geral das crianças da faixa etária de 1 ano a 2 anos. Deixa eu ver se eu não esqueci nada não, gente. Peraí. Tá. Eu esqueci de falar aqui do gostar de brincar de barro e de areia. Todas as crianças, elas gostam... Não, eu só comentei aqui, eu só li. Então, as crianças, elas gostam disso, de brincar de barro, de areia. Quando a gente leva eles para o parquinho, é uma festa. Eles vão comer areia, vão jogar areia na cabeça do coleguinha, jogar no olho, mas por quê? Isso é o jeito deles de brincar. Eles estão em desenvolvimento. Não adianta você forçar uma coisa, ficar alternando assim, não pode jogar areia. Joga areia para baixo. Não sei o que, não sei o que. Então, não leve eles para areia, se você não vai deixar eles permitir explorar o ambiente. Né? Então, é importante você deixar a criança explorar aquele ambiente que ela está.
Porque sala de aula é uma coisa. Quando eles saem da sala de aula e vai para um parquinho, vai para uma areia, vai para a sala de vídeo, eles aprendem de outra forma. Cada ambiente da escola tem uma forma diferenciada de ensinar para eles e eles aprenderem. Tá? E aí, no desenvolvimento físico deles, aí a gente vai ver uns pedacinhos do que a gente já leu, né? Começa a andar, sobe dessa escada, sobe os móveis, etc. Muito cuidado com essas palavras aqui, tá? Sobe dessa escada e sobe nos móveis. Por quê? O equilíbrio é inicialmente bastante instável. Então, eles não têm um equilíbrio bom. Então, subir escada é de boa. Agora, o descer que é complicado, porque eles não têm perna para descer a escada. Uns descem de bunda, outros descem de bunda mesmo, né? Escorregando a bunda, vai descendo. Então, isso é muito perigoso, né? Tem algumas escolas que têm escolas... O que eu falei agora, gente? Isso aí, obrigada. Tem muitas escolas que têm escada, tanto subindo e tanto descendo. Isso é perigosíssimo, porque a criança ela não tem noção do perigo. Então, ela vai ver o que é aquilo, porque é diferente. Aonde leva aquela escada? Aonde leva para subir? Então, tem que ficar de olho mesmo. Coloque portão, coloque grade, coloque qualquer coisa. Mas não deixe as crianças saírem da sala sem a sua supervisão. Tá? Principalmente vocês que são auxiliares da sala. Porque vocês vão estar de frente a frente pelas crianças. Né? Não quer dizer que não vai ter o professor. Mas vocês vão lidar muito mais de frente com as crianças do que o professor. Tá? Porque é você que vai trocar, você que vai dar banho se precisar, vai colocar a roupa, vai dar comida e tudo mais. Então, é importante você observar isso da criança. Tem escola que tem a metade da porta, assim, ó, que abre aqui e aqui está fechado. Então, passe a chave e coloque a chave no alto, ou coloque a chave aqui, né? Evite, porque a criança ela pode abrir e vazar. E tem criança de 1 ano, 2 anos, que ela é... É isso aí, então não falar outra coisa. Tá? E outra, o equilíbrio deles ainda é estável. Para eles caírem, é um piscar de olhos. E tem criança aqui na cidade, sonâmbulo. Sonâmbulo? Não era, eu acordava com ele na porta do quarto, que era abria a maçã e caiu, assim, não assustava ele. Não pode acordar. Não pode acordar. Mas vamos lá para a casa do vizinho, como diz pelo cachorro. Deixando para ver até onde ia. Observava ele direto para isso. Misericórdia. Obrigado, pai dele, quando chegar, porque ele trabalhava à noite, como garçom. Aí chegava, eu tinha medo de estar dormindo e chegar devagarzinho e deixar a porta aberta. Mas ele conseguia abrir? 3 aninhos, já esticava o pezinho e estava lá tentando. Misericórdia, olha o perigo, nem sabia disso também não. Eu não sei se parou, mas até certa idade, até uns 10 anos de idade, eu tinha que ficar. O meu sono era muito. Até hoje eu tenho um sono perdido. E é difícil recuperar esse sono. Não, eu não dormia. E aí, como o equilíbrio deles ainda é instável, então a gente tem que ficar de olho nisso também. Evitar coisas com ponta, cadeira perto deles, porque eles vão querer subir mesmo, tá? E aí, é interativo, né? E aí a gente acha bonitinho, ele está desenvolvendo subir na cadeira. É lindo isso, ver eles desenvolvendo tranquilamente, né? Nessa faixa etária. Mas a gente tem que ficar de olho nisso. Não sei se vocês viram. Se eu não me engano, ela tinha 2 aninhos. Um vídeo que passou aí pelo Instagram, acho que foi até no jornal passou. A menina no apartamento, a menininha na escada. A sorte que ela encostou na máquina de lavar, a escada, aquelas escadas que fecha assim, ela encostou na máquina e subiu. A sorte dela também, a sorte não, né, Deus, né?
É Deus, que sorte. É Deus, que a báscula estava fechada. Que ela estava no meio da escada, bem assim, ó. Mamãe, segurando assim, ó. E aí a mãe falou assim: olha só, gente, o que essa menina está aprontando? Teve uma que na tela, ficou na tela de proteção. E aí, se essa criança ela me cai? Aí essa não. Deixa eu ver o que tem ali. Aham, porque a criança ela é curiosa, a gente está vendo. A criança ela tem uma curiosidade insaciável. Por quê? Por que ela subiu na escada? Porque ela viu alguém subir na escada. A criança ela só faz aquilo que ela vê o adulto fazendo. Fala. Serviço esses dias atrás aí, não sei quando. Meu Deus. Nós colocamos a noite de berço para poder dormir, fui pegar uma madeira para poder administrar. Quando eu voltei, eu só peguei pelas pernas, caindo de dentro do berço dessa. Só peguei pelas pernas, só um susto medonho. Porque ficava escalando. Hoje não nem berço nunca mais, agora só uma caminha lá no chão. É verdade. Nessa fase também, eu era mais bem novinha, era adolescente ainda. Então, se na minha cidade era pequena, morava em Minas, morreu uma criança, os filhos de 2 anos, acho que o bebê tinha 1 ano e meio. Tem meio balde de água dentro da casa, que a mãe foi limpar a casa. Ele ia tiver a roupa lá fora, ela virou, e era a cabeça da criança pesada. Ele não conseguiu voltar. E o outro caiu de cima da cama de casal. Na cama de casal, crimbote, né? Antigamente, uma cama de bandeira. Abriu com a cabeça no chão. Já era. Aí, esse perigo aí que você fala, os novos e as quedas. Não interessa muito qual a altura. É o que é perigo. Tem que essa situação do balde, qualquer tantinho de água que tiver, eles se afogam, porque a cabeça deles é pesada. Não conseguem sair. Ai, ele foi comentar que estava mais de 10 anos. A minha cunhada, ela botou o neném. Bebezinho de 2 anos. Correu, bateu a cabeça e ficou notícia. Do nada, uma queda boa, né? Infelizmente, está de volta. A minha cunhada, o marido dela saiu, ela botou o neném assim, do lado que era para ele deitar, achando que ele ia chegar e atravessar, passar por cima dela e ir para o campo. Ele chegou e deitou, empurrou ela ainda mais para lá, assim, o menino no meio. Aí ele virou, abraçou ela, sufocou o bichinho. O bichinho estava toda abraçadinha. Cama compartilhada. Ele tinha que pegar o neném. É maravilhoso, dá paz para a mãe dormir, mas é um perigo também. Mas quem tem sono pesado, É isso. o homem que Tem que trabalha ter o no berço, hoje, tem sono pesado, dorme. Mas foi isso que aconteceu, meu cunhado chegou e deitou em cima do bichinho. Mas é isso aí. Então, relatos de vida é muito mais impactante do que na escola, né? A situação é complicada, porque a criança ela não tem noção do perigo. Não tem, infelizmente. Até hoje, se a gente pegar uma criança... Claro que uma criança de 7 anos, ela sabe que, opa, eu não posso ficar o dedo na tomada que eu levo choque. Agora, a criança de 1 ano e 2 anos, eles não têm noção. Então, eles podem pegar um brinquedinho deles e colocar na tomada. Ou eles podem colocar o dedinho, porque o dedinho deles são pequenininho. Olha aqui, gente. É sério mesmo? E você levava choque? Não, mas a faca ela tem um cabo de madeira. Hã? E a parte de aço? Mas você segurava na parte de aço, então. Aí você... então tá bom. Eu não ligava com essas coisas, não. Eu, criança, brincava. Mas antigamente não tinha essa coisa. Nossas crianças de antigamente eram, vamos dizer assim, abobalhadas, porque nossas crianças ela não tinha, tipo assim, se eu pegar uma faca, e se eu enfiar na tomada, eu vou levar um choque? Elas não tinham essa Mas não era abobalhada, não. Pensando que eu descascava a cana sozinha, estava sozinha. Não, sim, eu tô falando essa abobalhada assim, no sentido que hoje as nossas crianças, elas já estão ali, ó, já na frente. Gente, vamos lá.
Criança de 2 anos, ela sabe ligar um telefone, sabe ligar para alguém, sabe mandar mensagem no WhatsApp. As nossas crianças antigamente sabiam fazer isso. Não tinha nem telefone, gente. Nossas crianças antigamente faziam o quê? Brincava. Então, quando eu falo que as nossas crianças de antigamente são abobalhadas, desculpa essas mais antigas, mas é nesse sentido, porque antigamente não tinha isso. Ou a criança brincava, é isso aí. A tecnologia ela veio para nos ajudar, ela veio, mas ela também veio para atrapalhar. Ela tirou brincar da criança. Sim, ela tirou brincar, ela tirou ler da criança, porque antigamente, na minha época, ainda existia criança que pegava um livro e lia. Hoje você não vê. Na minha época tinha biblioteca na escola. Hoje não tem mais biblioteca. Nos terminais. Tinha. Hoje não tem. A criança de para fazer, né? Sim. Não tem mais. É isso que é o sentido, entendeu? Entendeu? Então, Então, na rua, vou brincar na rua. Era mais de 15 crianças brincando com esse monte de colocava a cabeça no dedo. hoje, se a criança ela arranca o tempo do dedo, ela faz o quê? Desmaia. Aí vem a pandemia, o que aconteceu com as crianças? Roubaram. Só ladeira abaixo. O que estava na beira de cair, Só ladeira abaixo. E aí os pais que moram no lado de um parque, ou tem um parque dentro de casa, ou tem um cantinho de areia, ou tem não deixa a criança brincar. Fica com baixa imunidade, né? A minha menina, Saiu a aula. É, realmente ficou mudo. Ficou mudo e aqui não está aparecendo mais a tela. É verdade mesmo. Tá aparecendo, não. Deve ter caído, hein? Ah, voltou. Mas tá mudo. Não, é porque eu tô tendo um problema na internet, tá? Mas continuando, na página 49. Melhoria na motricidade fina devido à prática. Prática de quê? De subir e descer a escada, claro, sobe, desce juntamente com a criança, não deixa ela descer sozinha. E nem na sua frente, você é a profissão dela. Então, deixa ela descer. Quer descer? Então, desça atrás, dando a mão, um degrau de cada vez. E aí, ela vai exercendo o equilíbrio e fortalecendo as pernas, tá? Motricidade fina é aquelas brincadeiras, exemplo, que você coloca macarrão e pede para ela passar a linha. Ou pegar uma pinça e pedir para eles colocarem em cima, dentro de um potinho. Isso é motricidade fina, tá? Vão conseguir fazer com exemplo... vai fazer certinho? Não.
é um passo de cada vez, tá? Capacidade de segurar o objeto e manipular, passa de uma mão para outra e larga deliberadamente. Por volta dos 20 meses, será capaz de transportar objetos na mão enquanto caminha, tá? Desenvolvimento intelectual. Maior desenvolvimento da memória através da repetição das atividades, tá? Permite-lhe que antecipe os acontecimentos e retorna a uma atividade momentaneamente interrompida, a qual dedica o seu maior tempo de concentração. Da mesma forma, através da rotina diária, o bebê desenvolve o entendimento das sequências de acontecimentos que constituem os seus dias e dos seus pais. Exemplo, uma buzina, a criança já sabe que é o pai. Ou um assovio, a criança sabe que é a mãe ou o pai ou alguém da família. Exibe maior curiosidade, gosta de explorar o que rodeia, tá? Então, a criança, ela é curiosa mesmo, tá? Compreende ordens simples, inicialmente acompanhada de gestos, a partir dos 15 meses, sem necessidade de recorrer aos gestos. Embora possa estar ainda limitada a uma palavra de cada vez, a linguagem do bebê começa a adquirir tons de voz diferentes para transmitir significados diferentes. Progressivamente, irá sendo capaz de combinar palavras soltas em frases de 2 palavras. É capaz de acompanhar pedidos simples, como, por exemplo, dar a caneca. As experiências físicas que vai fazendo ajudam a desenvolver a capacidade cognitiva. Por exemplo, por volta dos 20 meses, sabe que um martelo de brincar serve para bater e já deve utilizar. Consegue estabelecer a relação entre um carrinho de brincar e o carro da família. Ele consegue diferenciar, tá? Entre 20 e 24 meses, é também capaz de brincar ao faz de conta. Por exemplo, finge que é um chá de bule, né? Ou põe açúcar, brincar de comidinha, né? Brincar de casinha, tá? Recorda uma sequência de acontecimentos e faz de conta que os realiza como parte de um jogo. A capacidade de fazer esse tipo de jogos indica que está a começar a compreender a diferença entre o que é real e o que não é real, tá? Exemplo, a criança está lá brincando, eles na areia, a criança vai dar um potinho cheio de areia para você comer, tá? Isso é um faz de conta, ele traz do real que ele vê fazendo, alguém fazendo e traz para a realidade. Só que é uma brincadeira. E nós, adultos, temos que lembrar, você fez o que isso para mim? Eu fiz um bolo de chocolate. Claro que criança não vai falar, mas, né? E aí você fala, nossa, mas é uma brincadeira, né? É um faz de conta, não pode comer areia, hein? E aí você finge que está comendo, tá? Meu sobrinho, quando viu com os 3, um finge que tá morrendo, passando lá, e o outro corre, finge que tá tentando ressuscitar. E eu também correndo com o remedinho para passar. Isso foi do nada, eu tava falando aqui, aí eu vi, um pediu que sofreu um acidente de Aí vamos lá, ele viu isso em algum lugar. Alguém da família da enfermagem? Não, ele viu. É isso aí. Então, eles trouxeram do faz de conta para a realidade. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, eu já parei? Desenvolvimento social. Social agora? Aprecia a interação com os adultos que lhes sejam familiares. Imitando e copiando. Lembra? Imitando e copiando. Então, se a pessoa tiver um comportamento ruim, a criança vai imitar e copiar as coisas ruins, tá? Maior autonomia, sente-se satisfeito por estar independente dos pais, quando inserida num grupo de crianças, necessitando apenas de confirmar ocasionalmente se a presença e a disponibilidade.
essa necessidade aumenta em situações novas, surgindo uma maior dependência, quando é necessária uma nova adaptação. As suas interações com as outras crianças são ainda limitadas. As suas brincadeiras decorrem, sobretudo, em paralelo e não em interação com elas. Alguma dúvida, gente? Vai falando aí, hein? A partir... porque é a mesma coisa, eles só estão... só estão separando do social, do intelectual, tá? A gente viu tudo isso aqui. A partir dos 20, 24 meses, é a medida que começa a ter maior consciência de si próprio, física e psicologicamente. Começa a alargar os seus sentimentos sobre si próprio e sobre os outros. Desenvolvimento da empatia. Começa a ser capaz de pensar sobre o que os outros sentem. Isso aqui é legal, tá? Porque ele está desenvolvendo a empatia. Então, você tem que ajudar nele com isso. Porque não é toda criança que tem empatia hoje. Porque ela não foi estimulada a ser empática com todo mundo. Tá? Então, se você está vendo que ela está... o coleguinha está triste, ele vai lá e fala, tadinho, chora não. Então, isso você tem que incentivar. Isso é bom, tá? Mas tem criança que a criança está chorando e fica assim. E a criança lá doendo porque ela machucou, vamos dar um exemplo, e ela não está nem aí. Mas tem criança que vai lá, né? Abraça a criança, fala que tá tudo bem e tudo mais. Tá? Então, isso é legal você cultivar isso na criança. Ela tem empatia com os outros. Saber que o outro também dói, né? No outro também dói, o outro se machuca, o outro fica triste, tá? Aí, o desenvolvimento emocional. Grande reatividade ao ambiente emocional em que vive, mesmo que não o compreenda. Apercebe-se dos estados emocionais de quem está mais próximo dele, sobretudo os pais, tá? Está a aprender a confiar, tá? E outra, quando a gente quebra um laço de confiança, é difícil reconquistar de novo, por mais que seja uma criança, tá? Então, se você tem um afeto com uma criança, continue com aquele afeto, porque se você quebrar a criança, ela vai ficar assim. Não tem quando a gente tá ali brincando, aí você fala uma coisa errada, a criança fica assim, e quando você vai falar com ela, tipo, que esquiva de você, é mais ou menos isso aqui, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, isso é importante, você não quebrar isso na criança. Até com a gente é assim, né? Quando a gente quebra a confiança em alguém, é difícil reconquistar. Não é verdade? Porque a confiança a gente não é isso aí, a gente não... Muito bem. A gente não ganha, a gente se conquista, tá? Então, se quebra, se promete algo para a criança, então cumpra. Não fale o dia, não fale a época, não fala nada. Só faz. Tal dia eu vou comprar um brinquedo para você, igual época da Páscoa. Né? Enfim. As crianças elas ficam na expectativa de ter um ovo da Páscoa. E aí vai que os pais não têm a condição de comprar um ovo da Páscoa. A criança fica como? Nas escolas, quando eles ganham, vocês que fazem, hoje não pode entrar chocolate, não pode entrar comida nenhuma na escola. Então, a lembrancinha que a gente dava na Páscoa das crianças, só papel. É só papel. É só papel. Mentira. Uhum. Nem aniversário pode. Nada. Pelo simples fato de umas pessoas colocarem veneno para as crianças. Nem o bombonzinho. Não. Tem professor que não fazer. Vamos falar a verdade, porque faz. Sim, porque aluno, toda semana, uma coisa nova para dar. Da onde que sai a lembrancinha? Do bolso da diretora? Não, da professora. Eu falo a verdade. Tem coisas que veio para ajudar, porque, vou falar a verdade. E botar limite para a gente dar para. Olha, é muitas datas comemorativas.
Meu salário ficava todinho na escola. Não é não. Ela tá, né? Ela tá mais Nossa, eu só tenho uma. Mas essa situação é complicada, porque, igual, antigamente a gente comemorava o Dia das Crianças, a gente comprava, fazia bolo na escola, comprava os ingredientes, fazia o bolo para as crianças, enfeitava a escola, usava balão. Hoje não pode nem usar balão, não pode usar EVA mais na escola. Porque a natureza, agride a natureza. Questão do EVA, essas coisas. Na cultura, né? Eles o sentido das coisas. Nada a ver isso aí, lá. É igual você comemorar o Dia do Índio. O negro você pode comemorar, dia 20 de novembro. Você pode se vestir de Do negro. pai e da mãe também não pode. Agora o índio não pode. Do pai e da mãe também não pode. O índio não pode. O índio não pode mais, porque é como se você tivesse. Não. Hoje você não pode comemorar, tipo assim, Dia do Índio. Você tem que falar assim, Dia do Povo Indígena. Você não pode chamar somente de índio. É povo indígena. Porque é como se você... É como se... É a mesma coisa de racismo, vamos dizer assim. Então, hoje você não pode deixar as crianças saírem da escola com um cocado. Antigamente você saía com o rosto pintado. Não pode mais. De coelho pode. Mas agora do índio não pode. Não pode mais. Vocês procuram lá na internet. Por que não é comemorado, não pode comemorar mais o Dia do Índio? Vocês vão ver. Nas festinhas. Vamos brincar de nada. Enfim, né? A gente só tem que seguir. Vamos seguir que eu tenho que pegar meu ônibus. Tem que fazer chamada. E aí, vamos lá. Desenvolvimento emocional. Grande reatividade ao ambiente emocional em que vive. Mesmo que eu já falei. Já foi. Desenvolve sentimento de posse relativamente às suas coisas, sendo difícil partilhar, né? Isso acontece na escola. Embora esteja normalmente bem disposta, exibe, por sua vez, a alteração de humor, as birras, né? Alguém termina de ler aí para mim? É bastante sensível à aprovação, desaprovação dos adultos. Sim. E aí a gente vai ver que existe uma insônia nas crianças, né? Que isso é normal, né? É normal ter insônia nas crianças. 300, né? Mas aí, o que a gente tem que fazer? Ajudar elas com essa insônia, tá? Semana que vem eu falo a classificação das insônias, tá bom? Porque nem todas... Vai, deixa eu fazer a chamada aqui para vocês. Edna. Chamada, Edna. Presente. Eliciane. Elizabeth Chagas. Presente. Gente, faz silêncio, deixa eu ouvir as meninas. Elisângela Ferreira. Presente. Evani. Gesiane. Ivanete. Presente, é Monteiro? Ivanete Mendes. Deixa eu ver aqui. Peraí, Jacilene. Eu vou colocar falta. Jaqueline Cristina. Josilânia. Professora. Juliana. Professora. Juliana. Como é que eu faço para entrar? Karina. Professora. Karina. Alô? Oi. Presente, professora. É que eu não estou conseguindo entrar aqui.
Quem é? A Jacilene. Karina, Laudiceia, Luzimara, Maria José, Maria Lucineide, Nayara, Singrid, Vera Lúcia, Viviane, Presente. Verônica, Presente. Emily, Camille, Maria da Penha, Jusilene, Emily, Aldineia, Isabela, Presente. Penha do Carmo, Ingrid, Presente. Silvia, Cristiane, Amoseane, Raquel, Presente. Sheila, show. Quem não respondeu, segunda-feira resolve lá embaixo. Raquel, presente, hein? Quem é? Professora. Raquel. Beijo, boa noite. Professora. Tchau. Raquel, presente. Professora. Raquel. Tá bom, Raquel. Tá bom, Raquel. Semana que vem eu tô presencial. Tchau, beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, meu. Até semana que vem. Até. Tchau, Jússi.